irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco a cada sábado de uma nova reflexão. O nosso tema é muito especial e extremamente atual, gente. Ele diz assim: a paz que buscamos começa em nós. Então, uma grande aspiração de todos nós aqui na humanidade, da pátria terrena, qual é? É termos um mundo pacificado. É termos um mundo onde as pessoas pensam no bem comum, em que não vivemos nesse clima tenso, né, de guerras, de conflitos, que tenhamos realmente uma terra modificada. E nós aguardamos justamente essa transição terrena para que quando ela chegue num estágio de regeneração, nós estejamos aqui usufruindo de uma terra muito mais feliz. Mas, gente, a terra feliz que nós almejamos, ela começa num trabalho muito particular, que é a nossa paz interior, não é? Na medida em que realizamos a nossa tarefa íntima, nós estaremos colaborando, sim, para um mundo muito mais harmonizado e muito mais feliz. Os Espíritos dizem assim: a paz interior é um maravilhoso estado da alma. E nos dizem que isso é uma conquista, gente, passo a passo, porque nem é um presente que nós recebemos, nem é objeto de improviso, não é? A nossa conquista íntima, esse momento de paz dentro de nós, passo a passo, é que nós vamos conquistando com boa vontade e muito esforço pessoal, não é? Então, vejam o que diz o Espírito André Luiz a esse respeito. Ele diz assim: paz no mundo, que é o que todos nós almejamos, começa sobre as telhas em que nos acolhemos. Se você não cultiva a paz no seu próprio lar, como esperar tranquilidade nas ruas? Então veja que essa observação de André Luiz é muito própria, é muito direta, não é? Não é uma interpretação, ele diz exatamente isso. Sob as telhas em que nos abrigamos, precisamos sim estabelecer uma cultura de paz para que a nossa paz familiar reflita no campo social. Então, se nós desejamos realmente a paz no mundo, é preciso que entre os nossos já estejamos sempre buscando a pacificação também, em pensamentos, em gestos, em atitudes, em tudo que nós dialogamos. Tudo isso pode caminhar sobre uma pauta de pacificação. Então a paz, gente, nós vimos aqui que é uma conquista interior, não é? Quando nós realmente estamos em mais equilíbrio. E aí eu trouxe algumas colocações, não só do Evangelho, como dos Espíritos, sobre essa paz interior, que é uma tarefa pessoal. Ela é intransferível. E o Evangelho diz assim: a paz interior é o tesouro que deve ser conquistado. Então, gente, a tese do nosso estudo é exatamente essa, de que a paz é uma necessidade, é um desejo, mas ela é uma conquista da alma encarnada, como também do espírito desencarnado. Todo espírito que almeja a paz no mundo precisa realizar essa conquista dentro de si, é o que diz o Evangelho. Joana de Ângeles nos diz assim, no livro Jesus e a Atualidade: a paz é estado da alma que se consegue mediante esforço pessoal, sem dependência de fatores externos. Então isso é muito importante de nós fazermos a nossa reflexão. Muitas vezes nós entendemos que só existe paz dentro de nós se tudo à nossa volta estiver em pleno equilíbrio e muitas vezes da forma que nós desejamos. Não é assim. A paz interior independe dos fatores externos. É a nossa postura diante das condições em que nós vivemos, não é? Ninguém vive no mundo de fantasia. Nós estamos no mundo de provas e expiações
E é por isso que encontramos tantas pessoas em desespero e tantas outras em paz. E o mundo não é o mesmo. As circunstâncias não se apresentam para todas as pessoas, não é assim? E porque umas estão em paz e outras não. É a conquista. É o esforço pessoal, como diz Joana de Ângeles, que se consegue mediante esforço pessoal sem dependência externa. E aí vem Emmanuel no livro Fonte Viva e nos diz: não exijas a paz dos outros, constrói a tua, a fim de que o teu próximo te não encontre em guerra. Então, gente, muitas vezes também temos esse mau hábito, não é? De pedir que os outros transitem no bem, de que os outros não falem com revolta, de que os outros se equilibrem, esquecendo de que tudo deve começar por nós próprios. E o que é que diz Emmanuel aqui? É importante que você construa a tua paz interior para que os outros não te encontrem em guerra. Gente, é isso. Certa vez Divaldo dizia assim: não tem problema que falem da gente, que nos façam algum mal. O importante é a gente não fazer mal a ninguém. Mas quem está intimamente em conflito constante, não é? Com o pessimismo como base de suas ações, que está realmente com a revolta dentro de si, que ainda não conquistou essa pacificação, naturalmente ele está, como quem diz, em guerra íntima. E é assim que muitas vezes as pessoas nos encontram. Então, as 3 mensagens que eu trouxe diz isso, que paz interior é conquista da alma. Mas vamos seguir. Todos buscamos a paz, mas muitas vezes procuramos nas circunstâncias, nas outras pessoas, nas conquistas materiais e por aí vai. Esquecendo isso, não é? Que independente disso, nós podemos ir passo a passo nos pacificando. A paz não é ausência de problemas, gente, mas estado íntimo de harmonia com a própria consciência. Lembremos que no Livro dos Espíritos, certa vez Kardec pergunta: considerando que somos todos heterogêneos aqui no mundo material, existe um padrão mínimo de felicidade que alcance a todos? Qual foi a resposta dos Espíritos, gente? Materialmente falando, termos a posse do necessário. Isso. E espiritualmente, moralmente falando, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí o que dizem os Espíritos aqui? A paz é um estado íntimo de harmonia com a própria consciência. Quando estamos com a consciência tranquila, a paz vai naturalmente instalando-se dentro de nós. Então a paz nasce do autoconhecimento, da reforma íntima e da vivência no Evangelho. Quando nós não temos a paz, gente, o que é a pauta íntima de nossas ações, de nossos pensamentos? A culpa, não é? Das escolhas equivocadas, porque não estamos em paz. O orgulho, a mágoa que nos chumba na pátria terrena e as insatisfações com nós próprios e com as outras pessoas. Então percebam essa realidade. E qual é o contraponto? Como nós vamos trabalhar para não viver nesse estado de desequilíbrio? Reforma íntima, não é? Aquilo que falamos sempre, é o passo a passo, modificando nossos pensamentos e as consequentes ações, não é? Vivência no Evangelho. Muitas vezes, diante de uma situação, vamos raciocinar assim: como Jesus agiria? Isso nos ajuda muito, gente, a tomar nossas decisões. E, sobretudo, nos conhecer, não é? Conhece-te a ti mesmo. Isso é o mais importante. É perceber dentro de nós o que ainda precisa ser trabalhado. Se não consegue sozinho, uma terapia ajuda bastante, enfim, uma conversa com bons amigos. Tudo isso nos ajuda a abrir nossos olhos para o nosso próprio conhecimento. A paz não é um estado passivo, mas ação consciente no bem. Então perceba que a doutrina espírita e a espiritualidade amiga naturalmente nos recomenda
serviço no bem. Olha aqui, a paz não é um estado passivo, não é? Agora vou meditar e ficar em paz, mas sim uma ação consciente no bem. Gente, quanto mais nós estivermos pacificados interiormente, mais vai brotar em nós o desejo de servir, de sermos úteis a alguém. Olha o que diz Emmanuel lá atrás, como diz André Luiz também, abaixo da telha onde nos abrigamos, a paz deve irradiar-se no nosso ambiente familiar. Então, quando nós estamos intimamente mais tranquilos, em mais equilíbrio, em paz verdadeira com a nossa consciência, surge sim esse desejo de servir, e servindo no bem, nós vamos nos redimindo de escolhas equivocadas do nosso passado e vamos, nessa atual existência, fazendo melhor hoje do que fizemos anteriormente. Qual é a reflexão que estamos fazendo, gente? A paz que desejamos no mundo precisa começar em nós, no pensamento, na palavra e na ação. Gente, a fraseologia de uma pessoa em paz não é jamais agressiva, não é atacando, não é julgando as demais pessoas. Quem está em paz é serviço no bem, não é? Não está se preocupando, não é, com as dificuldades alheias, com as quedas morais, senão se for para estender a mão e soerguer aquele que está ainda em sofrimento. Quem está em paz age assim. Quem não está em paz vai preocupar-se em maldizer, em apontar o erro das pessoas, em não ser prestativo a ninguém. Isso normalmente é a característica daquele que não se pacificou interiormente. Quem está em paz, nós já sabemos, tudo é diferente. O que irradia em torno de uma pessoa em paz, nós já sabemos. É vibração de entendimento, é uma vibração de luz, é uma vibração de paz. E as pessoas gostam de estar ao lado daqueles que já se pacificaram. Cada um de nós é responsável por irradiar equilíbrio e serenidade ao meio em que se vive. Gente, mas não é nada artificial. É passo a passo nós vamos nos pacificando interiormente e aí naturalmente nós vamos ser responsáveis por irradiar em torno de nós aquilo que nós desejamos no mundo. Imagine que todos os espíritos encarnados estivessem pacificados, qual seria a atmosfera do mundo? Qual seria a nossa psicosfera? Qual seria a resultante dos pensamentos que invadem o nosso planeta? A paz, a tranquilidade, o bem comum, o entendimento, não é? Então veja que o trabalho pessoal, ele deve irradiar-se no meio em que nós transitamos. O Evangelho diz assim, o verdadeiro espírita, está lá no capítulo 17, tem 4, gente, do Sede Perfeitos, diz assim, o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, gente, ninguém é perfeito. A doutrina não diz assim, olhe, todo mundo de hoje para amanhã já tem que estar pacificado e perfeito. Não é isso. Mas ele diz, é pela transformação moral e pelo esforço, e aí entre espíritas ou não, cristãos, esforcem-se para dia a dia ir vencendo suas más inclinações. Gente, isso nós sabemos onde está. É o tal do autoconhecimento. É perceber intimamente aonde nós precisamos mais nos trabalhar. Então eu trouxe como brinde para nós uma mensagem de Joana de Ângeles que chama-se Paz Interior, que diz assim, a paz interior é conquista do esforço contínuo e perseverante, da luta contra as más inclinações, do cultivo dos sentimentos nobres. Não se encontra paz fora de si, nos acontecimentos transitórios do mundo, nem nos estímulos artificiais que anestesiam
o sofrimento por alguns instantes. Ela nasce da consciência tranquila, do dever cumprido, da harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. É a coerência, né, gente? A paz é flor delicada que precisa ser regada diariamente, com oração, meditação, trabalho no bem e silêncio diante das agressões. Não busques a paz fugindo do mundo, mas transforma o mundo íntimo com os valores do Evangelho. Quem ama, compreende. Quem compreende, perdoa. E quem perdoa, encontra a serenidade que conduz à paz verdadeira. Essa mensagem, gente, traz toda a profundidade do que nos aponta Joana de Ângeles, nos convidando a esse trabalho contínuo, mas profundamente compensador. Espero que tenham gostado de nossas reflexões, divulguem, como eu peço aqui sempre, incentivem as pessoas, não é, a se inscrever no canal, deixem o seu like, o seu joinha se gostaram do estudo. E realmente, gente, espero que Deus nos abençoe muito nesse dia e nos dias que virão. Sábado que vem estaremos aqui novamente.